Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Quero falar para você hoje sobre Antônio Bruno e São Peregrino. Antes, queria lhe pedir para você me ajudar a divulgar esse canal. É muito importante para nós. Eu preciso aumentar, chegar melhor a esse canal, preciso que ele aumente os seus seguidores, para que ele possa ter argumento para ir ao bispo e pedir a abertura do processo de beatificação de Antônio Bruno. Bem, aqui nós estamos com São Peregrino, do ano 1314, 700 anos da nossa era. É um patrono do paciente com câncer. São Peregrino, ele teve um câncer na perna e foi curado por meio de um milagre. É um santo muito famoso, muito poderoso, mas está a 700 anos de nós. Contudo, é muito importante que a gente conheça a história dele, porque ele tem muitos milagres. Inclusive, lá na hora do seu velório, uma criança doentinha tocou no caixão dele e foi curado. E ele foi curado por Jesus, uma visão, vendo Jesus sair da cruz e tocar nele, e ele foi curado. Essa é mais ou menos a história de São Peregrino, um patrono do paciente oncológico. São Peregrino tem essa oração, uma oração que é feita pelo enfermo e uma oração feita ao enfermo. São orações muito fortes, muito interessantes, e que todo paciente oncológico deveria conhecer duas coisas importantes aqui no Maranhão. A primeira coisa é a Lei Antônio Bruno, que protege o paciente oncológico, e espiritualmente conhecer a história de São Peregrino, porque é uma história de milagre, é uma história que faz milagre, é um santo milagroso. E você que é paciente oncológico, você que conhece paciente oncológico, você que é cristão católico, influencie o seu paciente, influencie a pessoa que você conhece a pesquisar a história ou fazer a oração a São Peregrino. Tudo é possível na oração, na fé e principalmente naquele que nos fortalece, Jesus Cristo. Então, São Peregrino é um santo muito forte da igreja e está ainda hoje, apesar de 700 anos da nossa história, mas é um santo milagroso e muito poderoso. Precisamos conhecer, precisamos fazer nossas orações e precisamos tê-lo como devoto, como nosso santo de devoção. São Peregrino, não esqueça. Hoje nós estamos apresentando também para a igreja o assunto de o iluminado Antônio Bruno, que assim como São Peregrino, paciente oncológico, a diferença é que São Peregrino ele foi curado por Jesus Cristo com câncer na perna, uma visão que Jesus sai da cruz e toca nele. Antônio Bruno, no entanto, ele não foi curado por esses milagres. No entanto, toda a história de Antônio Bruno leva a crer que já há milagres em nome de Antônio Bruno. Ele, paciente oncológico, viveu para criar um projeto, uma ferramenta que protegesse os pacientes oncológicos. São Peregrino, ele não tem nenhuma obra física. Ele não tem nenhuma obra física. A obra que ele tem é espiritual e muito bacana. Antônio Bruno não tem uma obra espiritual. Ele, por exemplo, ter sido curado pelo câncer. Não é essa a história. Mas tem uma obra física. Deixou um legado, uma casa de apoio, um projeto que acolhe hoje mais ou menos de 80 a 90 pessoas a dia. Já tem 3.700 pacientes e acolhe 1.200 pessoas por mês numa alta atividade, onde tudo é oferecido aos nossos pacientes em homenagem sobre o manto de Antônio Bruno, paciente oncológico, que trata hoje todos os pacientes com muito amor, com muito carinho e com muito cuidado. Assim como São Peregrino deixa uma oração aqui para os seus devotos, Antônio Bruno também, da mesma forma, está com uma oração feita pelo paciente e uma oração feita ao paciente. São orações que são elevadas como um holocausto ao Senhor Deus, que é o Senhor Deus que vai nos curar.
o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos curar sobre o manto, sobre o pedido dos nossos santos de devoção. É necessário que a gente compreenda isso. Nós, pacientes oncológicos, é necessário. Veja, aqui existem muitos milagres já confirmados, tanto que ele é santo, canonizado. Antônio Bruno, ele tem um milagre, nós temos aqui algumas histórias que se parecem com milagre. Mas quem vai dizer é a igreja. Mas já tem uma história muito bonita, um momento muito interessante entre a intimidade de Antônio Bruno e seus pacientes. Alguns deles com a vida esticada. Tudo sobre os cuidados, sobre o olhar carinhoso, caridoso e acolhedor de Antônio Bruno. Então, a obra física de Antônio Bruno é um projeto de acolhimento. Então, ele é um acolhedor por excelência. Tanto que nós colocamos na sua história Antônio Bruno como o fundador, o criador do acolhimento padronizado. Por isso, nós estamos trabalhando para a sua beatificação. Estamos trabalhando para que o nome dele seja mais divulgado, para que a sua história seja mais conhecida. E por isso eu quero lhe convidar para você conhecer a história do iluminado Antônio Bruno, conhecer a história de São Peregrino. E esse quadro aqui, nós temos ele, esse mesmo quadro aqui, em todos os quartos do nosso projeto. Todos os quartos tem a oração de São Peregrino e tem a oração de Antônio Bruno. Tem a foto de Antônio Bruno e tem a foto de São Peregrino, para motivar, para mover as pessoas a sentir força contra o câncer. São Peregrino e Antônio Bruno são uma força extraordinária contra o câncer. Nós precisamos dessa força. Você é paciente, você conhece paciente oncológico, precisa muito de uma força extraordinária. O que é força extraordinária contra o câncer? É aquela que você não tem e de repente chega por meio de uma oração ou por meio de uma história de um iluminado jovem que passou pelo câncer e deixou para os pacientes oncológicos uma obra indelével. Muito simples, muito jovem, mas uma obra que está fazendo efeitos, já tem muitas histórias. Nós estamos preparando nosso dossiê do Bruno, com 660 páginas. Essas 660 páginas nos credencia Antônio Bruno, oxalá o bispo, por exemplo, abrir esse processo, que é o nosso desejo hoje. E se você me ajudar divulgando a história, se você me ajudar conhecendo a história, se você gostar, divulgue essa história, porque com certeza é a história de um beato. Por isso digo sempre, junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado.